Boa noite. Cessou ontem o acordo de gestão da LAM pela Fly Modern Arc, contratada pelo governo em abril de 2023, com o objetivo de tirar as linhas aéreas de Moçambique de uma falência técnica. A consultora sul-africana chegou transbordando muita vontade de corrigir o que de errado acontecia nas LAM perante a passividade do Estado e alimentando, dizia, a esperança dos moçambicanos de uma possível salvação da chamada Companhia de Bandeira. Ano e meio depois, e sem que tivesse cumprido o desiderato de revitalizar a LAM, a Fly Modern Arc sai de cena, facto confirmado por Sérgio Matos, gestor do projeto da reestruturação das linhas aéreas de Moçambique, num contacto telefónico com a MBC-TV. Durante a vigência do acordo, a Fly Modern Arc conseguiu tirar a LAM da situação de insolvência nos primeiros 4 meses de atividades. Quando a consultora recebeu do Ministério dos Transportes e Comunicações a missão de salvar a LAM, a companhia tinha uma dívida estimada em cerca de 300 milhões de dólares. O acordo chega ao fim cerca de 2 meses depois de Américo Muxanga ter passado a presidir o Conselho de Administração da transportadora aérea, substituindo o sul-africano Terence Couros, que tinha sido nomeado interinamente diretor-geral da empresa desde fevereiro passado, no âmbito do afastamento de João Carlos Pó Jorge das funções de PCA da LAM. Durante o período de gestão da FMA, a empresa sul-africana denunciou esquemas de desvio de dinheiro em lojas de venda de bilhetes através de máquinas dos terminais de pagamento automático que não são da companhia. O Gabinete Central de Combate à Corrupção instaurou um processo para investigar alegados esquemas de corrupção na venda de bilhetes da transportadora aérea moçambicana e sobre a gestão da frota da companhia. Em janeiro de 2023, a Anticorrupção já havia instaurado um processo para investigar alegações sobre a gestão da frota, nomeadamente a venda de aeronaves, o seu aluguer, endividamento da companhia para aquisição de novo equipamento e operações de manutenção. O processo também incide sobre a contratação de fornecedores, legitimidade da faturação paga e com a venda de ativos sociais da companhia. A LAM opera 12 destinos no mercado doméstico a nível regional, voa regularmente para Joanesburgo, Dar es Salaam, Harare, Lusaka e Cidade do Cabo. Lisboa é o único destino intercontinental para onde voa atualmente mediante uma parceria com a companhia aérea portuguesa Euro-Atlantic Airways, que fornece o equipamento. A Ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, afirma que, apesar da insegurança no norte do país, mais precisamente em Cabo Delgado, as receitas da atividade turística cresceram cerca de 10,4% em 2023. A governante falava hoje no lançamento da Semana do Turismo, numa mesa redonda com o setor privado. Celebra-se a 27 de setembro corrente o Dia do Turismo, uma ocasião para avaliar as realizações e os desafios do setor. Nesse contexto, a Ministra da Cultura e Turismo, Edelvina Materula, disse que apesar da insegurança provocada pelo terrorismo no norte do país, a atividade turística está em franca recuperação depois da crise provocada pela pandemia da Covid-19. Sabemos que temos que continuar a trabalhar de forma integrada como governo para a melhoria das condições para o desenvolvimento do turismo. Eu falo aqui, sim, das infraestruturas, falo de mais investimento no que diz respeito à promoção do destino, mas precisamos que, no que diz respeito à legislação e todos os outros estímulos que o governo está a implementar, como o próprio PIGITUR, que o setor privado, que a sociedade civil tenha um papel. A governante destacou que Moçambique continua a ser destino preferencial de turistas estrangeiros, tendo registrado a entrada de mais de 1 milhão de visitantes em 2023, contra 8.700 em 2022. Em termos de receitas, o resultado foi o crescimento em cerca de 10,4%,
comparativamente ao período homólogo de 2022. Os dados apresentados são encorajadores, numa altura em que o país conta com 8.576 empreendimentos. O presidente da Federação Moçambicana de Turismo, Vasco Manhissa, destacou a contribuição da indústria turística no crescimento da economia nacional. Empresas empreendedoras são fundamentais para o desenvolvimento de infraestruturas, serviços inovadores e experiências únicas que atraem visitantes e ajudam a projetar Moçambique como um destino de referência no continente e no mundo. Por outro lado, o setor público tem a responsabilidade de criar condições favoráveis ao investimento, garantindo um ambiente estável e propício para o crescimento do turismo. O governo e o setor privado falavam esta sexta-feira em Maputo numa mesa redonda sobre turismo e paz. O turismo foi definido pelo governo como o quarto setor estratégico para a dinamização da economia nacional. A Ordem dos Advogados de Moçambique distinguiu ontem à noite mais de 15 advogados e individualidades que se destacaram na formação do Estado de Direito Democrático moçambicano. Na mesma ocasião, a OAM procedeu ao lançamento de 2 revistas científicas como forma de selar as celebrações do seu 30º aniversário. Para marcar as celebrações do seu 30º aniversário, a Ordem dos Advogados de Moçambique procedeu esta quinta-feira ao lançamento de 2 revistas científicas que terão uma reedição bienal. Em noite de gala, que foi o culminar das atividades comemorativas, o bastonário da Ordem disse que as publicações visam consciencializar a sociedade sobre os seus direitos. É a nossa revista da Ordem dos Advogados de Moçambique. Convido também outros atores da administração da justiça a escrever. O nosso estatuto editorial permite que os magistrados, quer do Ministério Público, quer os judiciais, quer a jurisdição administrativa e todas as outras também possam escrever. E vamos também, portanto, a revista mista tem uma vantagem, é que ela é inclusiva para a nossa sociedade, porque ela também, as revistas eminentemente científicas não têm uma abrangência tão intensa como esta. Portanto, esta é mesmo com o sentido de também consciencializar a nossa sociedade sobre os seus direitos. Um dos momentos mais altos da noite de gala foi a distinção de mais de 15 advogados e outras individualidades com os títulos honoríficos, honorários e de mérito. Trata-se de figuras que contribuíram para a formação do Estado de Direito moçambicano. Nós fomos contemporâneos do Decreto-Lei 4/75, que proibiu o exercício da advocacia como profissão liberal. Com exceção do Dr. Norberto Carrilho, todos nós outros estávamos no primeiro ano da Faculdade de Direito. E um dos seus grandes legados foi o Acórdão 4 do Conselho Constitucional, 2013, reformulou o Código de Processo Penal, adequando uma boa parte das medidas de coação, como, por exemplo, a prisão preventiva. Não é um dado adquirido, precisa de todos nós, mais jovens, menos jovens, porque a construção do Estado de Direito é um desafio constante, é um desafio de todos nós. A justiça do nosso país precisa da advocacia, precisa de uma advocacia forte, comprometida, mas de uma advocacia responsável. Esta distinção imerecida, que terá a justificá-la principalmente a deferência e a amizade que marca o meu relacionamento com muitos dos integrantes desta classe profissional. Gostaria de dizer, em termos metafóricos, que o que a Ordem é hoje custou, entre aspas, sangue, suor e lágrimas. Foi testemunhado por membros do governo, magistrados, deputados da Assembleia da República, representantes do corpo diplomático e sociedade civil. É caso para dizer que não só de leis vivem os advogados. A Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane acaba de criar um núcleo de pesquisa em Direito da Tecnologia.
O núcleo tem como objetivo responder aos desafios que demandam do advento do desenvolvimento das tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial. Terminou esta quinta-feira o seminário sobre o Direito e Tecnologia, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, que tinha como objetivo refletir sobre o papel do direito na proteção da privacidade dos cidadãos perante o desenvolvimento da inteligência artificial. É neste contexto que a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane lançou o Núcleo de Pesquisa em Direito da Tecnologia, que tem em vista responder ao avanço tecnológico, segundo avançou o coordenador da iniciativa, Gil Cambule. O que nós fizemos hoje foi iniciar um movimento ou iniciar um projeto que é o Núcleo de Pesquisa em Direito da Tecnologia, que na verdade vai congregar pesquisadores seniores, mas também pesquisadores juniores, que são os estudantes dedicados ao desenvolvimento da pesquisa em tudo quanto é a interação entre o direito e tecnologia. Portanto, estamos a falar em tudo aquilo que diz respeito à interação entre o direito e realidades como a inteligência artificial, a internet, a tecnologia financeira, a tecnologia dos seguros, portanto, e tudo aquilo que é desenvolvimento da tecnologia impactando na sociedade. Nós vamos ver o aspecto legal ou a vertente legal dessa interação. Segundo Cambule, o núcleo vai trazer um novo paradigma de advocacia dos direitos dos cidadãos no âmbito tecnológico. Este núcleo vai sem dúvida trazer uma mudança à volta disso, porque na verdade o que acontece é que a falta de uma sistematização da legislação, a falta na verdade também de consciencialização à volta até da legislação já existente, a falta da consciencialização das pessoas sobre os seus direitos, tanto na rede como fora dela, mas em todo o âmbito da tecnologia, tudo isso contribui para a violação de direitos. E este núcleo pretende não apenas desenvolver pesquisa, mas também advogar, de certa maneira, à volta dos direitos das pessoas no âmbito tecnológico. O diretor de Investigação e Extensão na Faculdade de Direito, Carlos Serra, afirmou que todos os setores de conhecimento da Universidade Eduardo Mondlane serão chamados a contribuir para criar soluções de regulamentação tecnológica. E este núcleo é um pontapé de saída da faculdade para a realização de um conjunto de trabalhos de investigação, para publicações, para eventos científicos, mas também para o diálogo com as outras instituições e dentro da casa importa, por exemplo, temos também algumas faculdades que são muito importantes na discussão desta questão da tecnologia. Portanto, nós estamos a ver isto no prisma do direito, mas é necessário ir além, muito além. Hoje todos os setores do conhecimento da ciência são chamados a intervir neste campo. Espera-se que o Núcleo de Pesquisa em Direito da Tecnologia influencie na produção de legislação específica com vista a regular a inteligência artificial para a proteção dos direitos fundamentais das pessoas no meio tecnológico. Oradores que participaram dos painéis do seminário sobre Direito e Tecnologia, havidos ontem, inseridos nas atividades comemorativas do 50º aniversário da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, afirmam que o grande desafio é como as pessoas podem se defender do uso indevido da inteligência artificial. Durante os debates no seminário sobre Direito e Tecnologia, organizado pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, especialistas em Direito e outras áreas de conhecimento defenderam a necessidade do país criar uma legislação específica para regular a inteligência artificial. Segundo o advogado Antônio Alfredo, o maior desafio que se registra no campo civil é a responsabilização caso haja uso indevido da inteligência artificial. Quando há um uso indevido ou a informação que foi provavelmente no âmbito do upload de um documento que foi feito, a informação que consta da plataforma de inteligência artificial, há um acesso indevido. Como é que fica a questão da responsabilidade do provedor, da pessoa que fez uso dela, no caso o advogado, o juiz ou o procurador? E para já, um primeiro nível de proteção sempre seria o recurso aos meios que já existem. Estamos a falar, por exemplo, através do mecanismo da responsabilidade civil e neste âmbito, recurso aos tribunais.
No que diz respeito à falta de infraestruturas tecnológicas robustas para proteger os dados e a privacidade das pessoas, o académico Bitone Viage defende que a situação compromete a responsabilização dos infratores em caso de uso indevido da inteligência artificial. O primeiro passo é aquilo que nós nos referimos ao longo das nossas comunicações, às infraestruturas digitais, que na verdade elas é que são responsáveis para o efeito. 2, a capacidade. Quando me refiro de capacidade é também em termos de formação dos nossos magistrados em matérias digitais. Nós temos compreendido e temos notado a iliteracia digital que enferma parte da parte do Ministério Público, por um lado, também parte do Poder Judiciário, do outro, e também mesmo por parte da sociedade no seu todo. No mundo cada vez mais digital e com muitas restrições impostas pela pandemia da Covid-19, as empresas recorreram ao teletrabalho, em que o colaborador foi obrigado a cumprir regras dentro do seu domicílio. Neste aspecto, o advogado Yuran Kumbene defende a regulamentação urgente deste tipo de relação jurídico-laboral. É essencial que haja uma lei, porque estamos a funcionar assim de uma forma muito ad hoc. O empregador, no seu domicílio profissional, vai criando regras dia após dia e cabe ao trabalhador acatar, porque nos termos gerais, a lei de trabalho, aquelas são as diretrizes que vão gerir esta relação, não dão o tudo e em muitas matérias carecem de regulamentação. A inteligência artificial já é uma realidade no nosso meio e com ela o cidadão pode tornar as suas atividades facilitadas em diversas áreas. Por outro lado, o mau uso dessas tecnologias pode comprometer os direitos e liberdades fundamentais das pessoas garantidos e protegidos pela Constituição da República de Moçambique. Passamos a ler um comunicado da hidroelétrica de Cahora Bassa. A HCB informa que, em face da contínua seca severa, influenciada pela ocorrência do fenómeno El Niño, que assola a região da África Austral, está a implementar, desde julho último, um conjunto de medidas de gestão da exploração do empreendimento que asseguram um potencial alcance da população planeada para o presente ano, compensada, dizia, pela superação das metas do primeiro semestre. As medidas implementadas com base científica e de acordo com os dados técnicos à disposição visam salvaguardar a segurança hidráulico-operacional da barragem e infraestruturas conexas, bem como o cumprimento dos compromissos comerciais assumidos e a garantia da disponibilidade de água para a produção nos próximos anos. A região da África Austral, em geral, continua a registrar uma das piores secas dos últimos 30 anos, como resultado do registro de precipitação abaixo do normal no presente ano hidrológico 2023-2024. E assim, segundo o comunicado da HCB, que está a proceder ao ajustamento das operações em Cahora Bassa, tendo sempre presente a sustentabilidade do empreendimento, balanceando a necessidade de preservar o armazenamento de água com a geração hidroelétrica e a recolher e sistematizar toda a informação relevante, quer a hidroclimatológica da bacia do Zambeze, quer a informação sobre a gestão das barragens de montante no concernente aos planos de geração que, devidamente tratados e cientificamente analisados, possibilitarão a estimativa da quantidade de água que se espera receber na albufeira de Cahora Bassa. No final da primeira quinzena de setembro, refere o comunicado, a cota da albufeira estava fixada em 312,87 metros, correspondente a 44,1% da sua capacidade útil, situação mais confortável comparativamente às barragens de montante, que se encontram com armazenamentos muito mais abaixo e a implementar um dos mais severos regimes de restrições na produção de energia, facto que afeta negativamente a liberação de água para jusante. Todavia, refere ainda o comunicado,
As previsões climáticas sazonais da SARCOF-29 indicam com elevadas probabilidades a ocorrência de chuvas normais com tendência para acima do normal sobre a sobre a bacia do Zambeze durante a estação chuvosa 2024-2025, favorecida pelo fenômeno Laninha, que pelo que há grandes possibilidades de recuperação razoável do armazenamento de calor baixa durante o ano 2025, próximo ano, o que poderá permitir gradualmente o alcance de uma produção hidroenergética satisfatória nos anos subsequentes. O comunicado referenda porque a produção energética da HCB é deveras importante e indispensável para a estabilidade energética do país e da região. A empresa continuará a tomar medidas, ou seja, todas as medidas necessárias, relevantes e a acompanhar as previsões meteorológicas de longo prazo, a evolução da situação hidroclimatológica da bacia do Zambeze e as atualizações dos planos de exploração das barragens de montante, de modo a permitir que, em tempo útil, possa proceder a ajustamentos operacionais indispensáveis para a hora baixa. Tempo de conferir o câmbio para o dia de amanhã e depois o intervalo. Voltamos depois. Vem aí. Aqui, na MBC TV. Vida Ativa é um programa dedicado em promover o estilo de vida saudável, com foco em exercícios físicos, alimentação balanceada e práticas de bem-estar mental. Cada episódio aborda uma temática específica, trazendo especialistas de saúde, nutricionistas e profissionais de educação física para oferecer dicas valiosas. Brevemente, aqui na MBC TV. Vem aí. Aqui na MBC TV. Regressamos, depois de um curtíssimo intervalo. É hora de espreitar as incidências da campanha eleitoral. Lutero Simango continua a caça ao voto na região centro do país e na tarde de hoje esteve no distrito de Guro, na província de Manica, onde prometeu desenvolver Moçambique e apostar na distribuição de riqueza para todos. O candidato presidencial do Movimento Democrático de Moçambique, Lutero Simango, esteve na tarde desta sexta-feira a pedir voto no distrito de Guro, província de Manica, onde prometeu criar empresas para processamento da produção agrícola e emprego. Vamos trazer empresas para aqui. Tinabeleza uma empresa, mano. Para trabalharem. Para o que acende. E essas empresas. E uma empresa é meu. Vão ter trabalhadores que vivem aqui. Wanakana nyabasa ou uma calabano.
Está claro? Mukupimva? Está claro? Mukupega? Está claro? Mukupega? E é por isso, no dia 9 de outubro, dia 9 de outubro, vamos todos votar no Lutero Simango e no MDM. Lutero Simango disse também que, uma vez eleito presidente da República, transformará os recursos em riquezas para os moçambicanos. O aspirante a presidente da República pelo Partido Frelimo, Daniel Chapo, promete emprego para os jovens na cidade de Nampula. E ainda mais unidades sanitárias com vista a descongestionar o Hospital Central de Nampula. O candidato presidencial do Partido Frelimo, Daniel Chapo, despediu-se hoje do maior círculo eleitoral do país com promessas de voltar para resolver os problemas que a população enfrenta. Com o aumento da produção e produtividade, vamos precisar de processar. E o processamento vai nos levar a ter pequenas, médias e grandes indústrias. E aí os jovens, as mulheres, os homens vão trabalhar e todos nós vamos ter no nosso bolso Monsuruku. Por isso nós vamos apostar na agricultura, mas numa agricultura mecanizada e agricultura comercial. Em um comício na chamada capital do Norte, Daniel Chapo renovou o pedido de voto para o dia 9 de outubro. Suportado pelo Podemos, Venâncio Mondlane desembarcou no Aeroporto Internacional de Maputo no início desta noite, após vários dias de campanha no centro e norte do país. À sua chegada, Mondlane expressou a surpresa e satisfação por saber que o seu manifesto já é conhecido pela população de zonas mais recônditas do país e sem acesso à internet. Venâncio Mondlane foi recebido no início desta noite no Aeroporto Internacional de Maputo pelos membros e simpatizantes do Partido Otimista pelo Desenvolvimento. Falando à imprensa no local, fez um rescaldo do que foi a campanha nas províncias da região norte e centro do país. Tivemos aqui quase 3 semanas na zona centro, na zona norte. Foi maravilhoso, muito acima das nossas expectativas. A mensagem foi muito bem recebida e a maior surpresa para nós foi entrarmos nas localidades, em lugares onde não tem muita tecnologia de comunicação e sentir que as pessoas conhecem o Venâncio, as pessoas conhecem o nosso projeto. O candidato presidencial do Podemos afirma que nos próximos dias vai continuar em Maputo para resolver questões burocráticas do processo eleitoral. Concorrente, dizia a ponta vermelha pela Renamo, o Suf Mumad promete mudanças para a localidade de Muiane, no distrito de Gilé, na província da Zambésia, caso seja eleito presidente da República nas eleições presidenciais de 9 de outubro. O candidato presidencial do partido Renamo escalou esta sexta-feira o distrito de Gilé, na província da Zambésia. Em mais uma incursão de caça ao voto, prometeu combater a pobreza através da agricultura e exploração sustentável dos recursos naturais existentes neste ponto do país. Temos riqueza. Muitos enriqueceram aqui. Mas vocês naturais não enriqueceram. Continuam pobres. É verdade ou não? No Gilé, o Suf Mumad apelou à população a fluir em massa às mesas do voto no dia 9 de outubro.
ficou então o diário de campanha com os candidatos a presidente da República. O advogado e criminalista Albano Silva disse em entrevista à MBC TV que as eleições autárquicas de 2023 foram fraudulentas e, por essa razão, pediu mais empenho dos advogados para vigiar as eleições gerais de 9 de outubro. Já o provedor da Justiça, Isaac Xande, reconheceu a existência de ilícitos na campanha eleitoral atual, facto que levou o antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Benete, a considerar os funcionários públicos que abandonam seus postos a condenar, dizia, os funcionários públicos que abandonam seus postos de trabalho para participar em eventos de caça ao voto. Sem papas na língua, Albano Silva, conhecido como Raposa Velha da Advocacia Moçambicana, afirmou em exclusivo para a MBC TV que as eleições autárquicas de 2023 foram fraudulentas. Por isso, pede mais empenho dos intervenientes para evitar violações eleitorais no dia 9 de outubro. Devem ser observadores atentos e opor-se a todas as violações e a todos os ilícitos. Os processos eleitorais não se devem repetir as fraudes que sempre têm acontecido. Mas como nós vemos, o nosso processo eleitoral ainda é muito folclórico. Já o provedor da Justiça, Isaac Xande, repudia os incidentes registrados na campanha eleitoral em curso. É que ela tem estado a correr bem, mas não sabe com alguns incidentes aqui e acolá, mas que não mancham a essência da campanha eleitoral. O que eu posso fazer é fazer um apelo para que nós possamos manter sereno e possamos fazer das eleições um processo festivo, um processo de construção do país. Não andamos a tirar pedras uns contra os outros. Eu acho que isso não faz sentido. A escolha dos nossos dirigentes pela via eleitoral é um mecanismo que está consagrado na Constituição. Então é a nossa obrigação, como moçambicanos, sabemos que isso é um grande privilégio. No tempo colonial não era assim. Nós temos a oportunidade de escolhermos os nossos dirigentes. O advogado Flávio Benete critica o fato de alguns servidores públicos abandonarem os postos de trabalho para participarem em campanhas eleitorais. Assumindo que, de facto, as pessoas estão a abandonar as suas atividades profissionais para fazer campanha, é um mau sinal. É um mau sinal porque o futuro deste país está na educação. Está na educação das crianças, na educação dos jovens. Nós não vamos conseguir ter um país desenvolvido se não tivermos uma educação de qualidade, e a qualidade começa a partir da base. Os advogados falavam na noite desta quinta-feira, momentos depois de receberem os títulos de advogado honorário, no âmbito das celebrações do 30º aniversário da Ordem dos Advogados de Moçambique. O tempo. Boa noite, Mónica. Como será que se vai comportar amanhã? Boa noite, Isaac, Nayane. Vamos ao tempo. Na zona sul do país, Maputo prevê-se a máxima de 18 graus e a mínima de 15. Xai-Xai com 22 de máxima e 17 de mínima. E Inhambane com 25 graus de máxima e 21 de mínima. Para a zona centro do país, Beira prevê-se a máxima de 26 graus e a mínima de 20. Chimoio com 26 graus de máxima e 15 de mínima. Tete com 38 graus de máxima e 23 de mínima, e Quelimane com 34 graus de máxima e 22 de mínima. E para a zona norte do país, Nampula prevê-se a máxima de 33 graus e a mínima de 20, Pemba com 30 graus de máxima e 22 de mínima, e Lixinga com 28 graus de máxima e 11 de mínima. Obrigada pela atenção dispensada, bom final de semana, nada de excesso.
e a nossa apresentadora da meteorologia bem agasalhada, sinal de que está muito frio em Maputo, já desde ontem. E termina desta forma o nosso Jornal da Noite, inicia o fim de semana. Já sabe, a recomendação é a de sempre. Porte-se bem. Bom fim de semana, bem descansado.